Capítulo 7. Identidade. Romanos 6, do 4 ao 6 diz: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Você sabia que literalmente milhões de pessoas visitam por ano a cidade de Orlando, nos Estados Unidos? E embora elas possam vir a conhecer outros pontos da cidade, uma coisa é certa: esses milhões de turistas viajam até Orlando para visitar os parques da Disney. Para os moradores da Flórida, a Disney oferece um benefício que é o passe anual, onde você paga uma mensalidade e tem acesso ilimitado aos parques. Para usufruir desse benefício, você precisa fazer algo muito simples: mostrar sua identidade da Flórida, e então você recebe um cartão especial para entrar nos parques a hora que quiser. Uma pergunta que muitos turistas fazem para amigos que possuem um passe anual é: será que eu não consigo entrar com o seu cartão? E a resposta é sempre a mesma: não. Porque ao chegar na entrada do parque, eles irão verificar se as suas digitais e a sua identidade correspondem às do dono do passe anual. Se não coincidirem, não importa o quanto você se justifique, o acesso será negado. Porque é impossível você querer acessar algo que não está liberado para a identidade que você tenta usar. Da mesma maneira, quando você usa a identidade certa, acessa tudo que já está disponível para você. Identidade é o que ele posiciona para alcançar destino. De acordo com o dicionário, identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Portanto, é a nossa identidade que nos torna únicos. Mas, quando não temos nossa identidade formada, buscamos nos identificar com qualquer outra coisa. Seja uma pessoa, uma cultura, uma maneira de viver ou uma forma de nos vestirmos. Fazemos isso na tentativa de trazer uma identidade para nós mesmos. Nós sempre vivemos a partir de uma identidade. No versículo de abertura desse capítulo, Paulo está falando sobre identificação e sobre descobrir quem você é. Identificação significa considerar ou tratar como a mesma coisa. Se você não tiver a revelação de quem é, pode ser que queira se transformar em alguém que não nasceu para ser. Quando você descobre a sua própria identidade, começa a viver de maneira diferente e a experimentar coisas novas na sua vida, de acordo com a identidade que você carrega. Preste atenção nisso. A forma como você se vê dita aquilo que você veste, fala, crê e, portanto, aquilo que você experimenta. Há muitas pessoas se identificando com coisas que são contrárias ao que Deus diz e por causa dessa identificação estão experimentando realidades que são contrárias ao que Deus já preparou para elas. Subtópico: quem é você? Todo mundo que dirige precisa levar uma identificação na carteira, certo? Quando o policial para alguém no trânsito, ele pede a identidade porque quer saber quem é aquela pessoa. Portanto, para se identificar, você precisa apresentar sua identidade. Que tipo de identificação você tem apresentado? Como você tem se identificado? No mundo natural, somos identificados por meio de documentos como carteira de identidade, passaportes e fotos. São essas coisas que nos identificam. No reino do Espírito também temos uma identificação. Estamos em Cristo. Essa é a nossa identidade. No mundo espiritual, é essa identificação que mostramos, pois ela revela quem somos. Recebemos essa identidade dada por Jesus quando nascemos de novo. Jesus tem uma identidade oficial no céu, no inferno e na terra. E porque temos a mesma identidade de Cristo, também possuímos os mesmos direitos. A identificação com Cristo, portanto, significa ser feito de maneira idêntica a Ele. Deus sabe quem você é. Jesus sabe quem você é. E o diabo sabe quem você é. Mas e você, sabe? Sabe como assumir a sua identidade? Enquanto você não descobrir como assumir a sua verdadeira identidade, viverá a vida com base em uma identidade que não é sua, sem usufruir de tudo aquilo que já poderia estar vivendo.
Há pessoas que insistem em usar uma identidade vencida, uma identidade velha, antiga, mas uma identidade vencida não tem mais valor nenhum. Ela não faz absolutamente nada por você. Você precisa renovar a sua identidade se quiser acessar o que Deus já declarou que é seu. Temos tentado acessar as realidades do céu apresentando uma identidade falsa. Uma coisa é certa, não tem como usar duas identidades ao mesmo tempo e ainda achar que vai chegar a algum lugar. Identidade é o que dá acesso, abre portas e concede direitos. É como você obtém benefícios. O poder do acesso está diretamente ligado à identidade que você está usando. Se você não estiver usando a identidade que o seu Criador lhe deu, você não acessará automaticamente todos os benefícios e direitos que já possui. Você foi planejado para dar certo. Mas enquanto busca ser e produzir algo que não foi projetado para ser, viverá frustrado, achando que não é habilitado para viver uma vida de sucesso. Porque enquanto você tenta viver identidades que você mesmo cria, nunca conseguirá produzir aquilo para o qual foi criado. Identidade é o que empodera para viver o seu destino. Subtópico: o que você faz não é quem você é. Por isso precisamos renovar a nossa mente. Porque se não entender que aquilo que você faz não é quem você é, viverá sempre no círculo vicioso de altos e baixos, sem se levantar e se posicionar da identidade que Cristo lhe deu. Paulo fala disso claramente em suas cartas, implorando à igreja: por favor, pelo amor de Deus, assumam a sua identidade para viver aquilo que já é de vocês por direito. Parem de viver baseados em uma identidade que não é sua e se vistam do novo homem. Não vivam mais como meros mortais. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Paulo nos exorta a pararmos de nos identificar com aquilo que foi e com as obras da nossa carne. Precisamos começar a nos identificar com a natureza que Deus nos deu, a fim de que possamos experimentar lugares mais profundos no Senhor que já existem para nós. Não existe maior impacto na vida de alguém do que nascer de novo. Tudo aquilo que identificava uma pessoa antes foi anulado. E uma identidade nova, completamente nova, foi dada. Quando isso é compreendido, a forma de viver muda para outro nível. Aliás, não é possível viver um outro nível de vida e de realidade até que se tenha a revelação de quem você é. Em Mateus 16, 13 a 16, vemos como descobrimos a nossa identidade. Pedro tem uma revelação de Jesus. Quando Pedro identifica quem Jesus é, Jesus identifica quem Pedro é. Jesus muda a identidade de Pedro porque Pedro identificou Jesus. Quando temos revelação de Jesus, descobrimos a nossa identidade. Porque se nossa identidade está em Cristo, isso significa que tudo que Ele é, nós também somos. Você só vai descobrir quem você é quando começar a se ver em Jesus. Subtópico: depois que nascemos de novo, é Deus quem diz quem somos. Depois que nascemos de novo, quem define nossa identidade é Deus. No Antigo Testamento, vemos que sempre que Deus queria revelar ou alinhar a identidade de alguém, Ele mudava o nome dessa pessoa, mesmo que a pessoa não enxergasse ou não visse essa realidade aos seus próprios olhos. Deus sempre via e chamava essa pessoa de acordo com a identidade que Ele via nela, não pela forma como a própria pessoa se via. Quantas vezes vimos isso na Bíblia? Muitas. Abrão tem seu nome mudado para Abraão. Sarai passa a ser Sara. Jacó é mudado para Israel. Simão passa a ser chamado de Pedro. Sempre que Deus queria mostrar a verdadeira identidade de alguém, Ele começava a chamar essa pessoa pelo nome que refletia essa nova identidade. E a partir desse momento, essas pessoas começavam a viver a manifestação da identidade que Deus havia dado a elas. Deus o chama por aquilo que você é, para que você se torne quem você foi criado para ser. Uma das maiores armas de Satanás é tentar destruir a sua identidade. Fazer você não acreditar que Deus o vê como você verdadeiramente é. É por isso que é tão importante conhecer que a palavra diz, o que a palavra diz sobre você. Não é por merecimento, não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. É sobre aquilo que Deus diz que você é. Quanto mais você se vê naquilo que Deus fala sobre você, mais você começa a andar nessa realidade. A palavra de Deus deve ser sempre a autoridade final em nossa vida. Nós nos identificamos com Cristo quando aceitamos tudo que a palavra diz sobre nós e sobre Ele. Quer descobrir quem você é? Não precisa de 10 passos para encontrar a sua identidade. Basta um.
Conhecer Jesus. Quanto mais você conhece Jesus, mais descobre quem você é. Quando temos uma revelação de Jesus, descobrimos a nossa identidade. E se nossa identidade está em Cristo, isso significa que tudo que Ele é, nós também somos. O conhecimento de quem você é em Cristo o transforma e faz com que as coisas ao seu redor também se transformem. Nascemos de novo a partir de uma nova fonte de vida, em uma nova vida, nova família, nova realidade, novo reino, novo tudo. Todas as coisas se fizeram novas, não apenas espiritualmente. Isso significa que você pode sim ter uma nova realidade e ser uma pessoa completamente diferente. Até que você entenda os direitos e privilégios da posição que lhe foi dada, não irá usufruir da sua nova identidade. Subtópico: se a sua identidade está em Cristo, como você se identifica com Ele? Quando alguém pergunta, você está com a sua identidade aí? Essa pessoa, em outras palavras, está perguntando se você está carregando sua identidade com você. Ora, você precisa carregar a sua identificação com você. Não a deixa em casa nunca, não é mesmo? Identidade tem que ser carregada em você. Não é suficiente ter uma identidade. Você precisa carregar a sua identidade com você. Cristo precisa ser identificado em você. Minha identidade, quem eu sou, é determinado por quem Cristo é. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em outras palavras, Paulo está falando que quem eu sou está diretamente ligado a quem Cristo é e ao que Ele fez por mim. Já falamos que a obra da redenção foi uma obra de substituição. Tudo que Jesus fez, Ele fez por mim. Eu fui identificado nele. Deus se vestiu como humano para que eu pudesse ser vestido de Deus. Entender sua identidade pessoal com Cristo muda a maneira como você vive. Algo aconteceu espiritualmente na cruz que afetou toda a humanidade. Jesus tomou sobre ele a nossa condição idêntica para que quando ele saísse do túmulo, nós assumíssemos a condição idêntica dele sobre nós. Em Efésios 2:4-7, Paulo diz que ele nos deu a mesma vida idêntica a que Cristo tem. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nas regiões celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Outra versão diz, porque agora estamos unidos com Cristo e até agora somos um com Cristo. Vitória, vida, triunfo. O plano de Deus na redenção era nos dar a vida idêntica que Cristo tem. Então, se alguém lhe perguntar, quem você pensa que é? Responda, quanto tempo você tem para eu lhe contar? Você precisa ter convicção da sua identidade em Cristo. Em Efésios 2:10, o apóstolo Paulo escreve, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Identidade e destino. Nós fomos feitos como Ele. Não foi para ouvir falar sobre o que podemos viver, mas para andarmos segundo o que Ele já preparou para vivermos. Minha identidade é o que me conecta com o meu destino. Mas ouça, se Satanás está tentando desafiar sua identidade, você sabe que ele está tentando desviá-lo do seu destino. Ah, será que sou isso mesmo? Ah, e se não for bem assim? Ah, se você fosse isso mesmo, não estaria vivendo essa circunstância. Nós precisamos de uma vez por todas arrancar o se e o será da nossa boca e assumir o que Deus diz sobre nós. Eu sou vencedor, eu posso, eu vivo, eu venço, eu sou curado, eu sou perdoado, eu sou livre. Essa é a minha identidade. Se Deus diz, eu acredito. Minha confissão de fé me coloca no lugar de concordância com o que Deus diz sobre mim. E sabe o que a Bíblia fala sobre acordo?
Mateus 18:19 diz: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Se 2 de vocês entrarem em acordo sobre qualquer assunto, será feito. Você verá a manifestação do que espera ao entrar em acordo. Outra versão diz: o som que vocês se juntarem para gerar será feito pelo céu. Então, deixe-me perguntar: com quem você tem se juntado para gerar qual tipo de som? É impossível viver o que Deus fala sobre você se tudo que você fala é contrário ao que Ele diz. Não tem como acessar vida se tudo que você fala é morte. Um som está sendo ecoado nos seus lábios e está gerando uma realidade. Você não precisa de pessoas concordando com o seu problema. Você precisa de pessoas concordando com o seu milagre, com a realidade de Deus sobre você, com a sua nova identidade em Cristo. Deus já falou algo sobre você, o que você tem falado sobre si mesmo. Você não precisa de uma nova palavra de Deus, você precisa viver aquilo que Deus já declarou sobre você. Pior do que não ter uma palavra é ter uma palavra e não andar sobre ela. O autor de Hebreus diz em Hebreus 10:23, guardemos firme a confissão da nossa fé, porque aquele que prometeu é fiel à sua palavra. Confissão significa repetir a mesma coisa. Não desfaça com sua boca hoje o que você já gerou com suas palavras ontem. Guarde firme a sua confissão de fé, mesmo se o fracasso me cercar por todos os lados. Eu continuo me segurando na confissão da minha fé. Nós já somos como Cristo é. Mude sua confissão de fé e veja se o que você vive também não mudará. 1 João 4,17 diz: desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Neste mundo somos como Ele é. Não é quando chegarmos ao céu, não. Nós somos como Jesus agora. E como você exercita a sua identidade? Não aceitando o que não demonstra o caráter de Deus na sua vida. Deus não pode lhe dar o que Ele não é. Entenda isso. Ele não usa o que Ele não é para lhe ensinar o que quer que você viva. Isso é ignorância. Quando eu sei que Deus quer que eu seja como Ele é e tenha o que Ele tem, eu assumo o lugar de acessar essa realidade. Decida se revestir de Cristo. Por causa de Jesus, hoje nós já somos. Toda vez que eu declaro que estou na prova, estou falando que Jesus também está. Sempre que digo que não consigo vencer, estou afirmando que Jesus não consegue vencer. Todas as vezes que eu me conformo com a enfermidade no meu corpo, estou declarando que Jesus está doente. Ah, estou perdido. Jesus está derrotado? Nada dá certo para mim. Jesus tem necessidade de alguma coisa? Eu não consigo andar em santidade nessa área. Jesus tem fraqueza em alguma área? Eu não consigo perdoar essa pessoa. Jesus tem falta de perdão? Jesus está em falta de amor? Nesses momentos o acusador vem e lhe diz: mas você não é Jesus. Ele faz isso porque sabe que se atacar sua identidade, você se identificará com o que ele é e não com o que Jesus é. Quando ataca a sua identidade, ele está dizendo: você não é como Jesus é. É a mesma coisa que ele fez com Eva no jardim. Como o diabo não tem mais autoridade sobre você e não pode tocá-lo, ele vai usar palavras para desestabilizá-lo. Tudo que ele lança contra você está diretamente relacionado à sua identidade, porque ele sabe que se bagunçar com sua identidade, bagunçará com sua vida. Agarre-se ao que a palavra diz. Eu sou igual a Jesus, eu estou em Cristo. As realidades que Cristo vive, eu vivo. Eu sou abençoado, eu não tenho falta de nada, porque Jesus não está em falta. Eu ando em triunfo, eu venço, eu ando em vitória. Então o acusador vem e lança: bem, essa circunstância aí não se parece em nada com Jesus. Ele não vai parar de falar. Então você também não vai parar de falar. Declare, posicione-se, não abra mão do que Deus diz sobre você. E sabe o que acontece com um cristão que não se deixa ser confundido em sua identidade? Ele começa a viver a manifestação dessa identidade. Você começa a se transformar e suas circunstâncias mudam. O que está do lado de fora começa a entrar na forma daquilo que está dentro de você.
Nesse exato momento, você é imagem de Cristo. Ainda há cristãos, nova criação de Deus, indo para a cruz e tentando vencer. Mas eu quero lhe dar uma notícia. A cruz já está vazia. Jesus não está mais lá e você também não está. Existem palavras que já foram concretizadas na cruz. Elas já foram liberadas sobre você. Você ressuscitou com Cristo e está assentado juntamente com Ele nas regiões celestiais, reinando. Quando você entende que está assentado com Cristo, entende que Deus já destravou o céu para você acessar tudo o que Ele já liberou.